tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, né? Congelou tudo aqui e aí caiu a transmissão. Eu vou retomar de onde nós paramos, né? Nós estávamos ali falando a respeito de algumas generalidades a respeito da extradição e eu estava exatamente falando da questão, né, de uma lenda urbana sobre a extradição, né? E eu estava contando, né, uma história a respeito, né, do Ronald Biggs, que foi, né, o arquiteto, lá um dos arquitetos, né, do crime, que foi o assalto ao trem pagador, lá na Inglaterra, e ele fugiu para o Brasil. Então, durante anos, né, ficou uma lenda urbana no Brasil de que o Ronald Biggs não havia sido extraditado porque não havia, porque ele, né, tinha mulher e filho no Brasil e ter mulher e filho no Brasil impedia, né, a extradição. E aí nós vamos perceber que isso era uma mentira. Isso é uma lenda urbana. A súmula 421 do Supremo Tribunal Federal sempre deixou claro, né, que o fato de ser casado ou ter filho, né, com brasileiro ou brasileira não impedirá a extradição. Então, professor, por que o Ronald Biggs ele, né, não foi extraditado? O que aconteceu para o Biggs não ser extraditado? O Biggs ele não foi extraditado porque ele possuía mulher e filho no Brasil, não. Porque entre Brasil e Inglaterra não havia um acordo de extradição. Não me pergunte por que, até hoje eu não entendo por que não havia um acordo de extradição entre Brasil e Inglaterra. O fato é que esse acordo ele vai surgir na década de 90, quando PC Farias, né, que foi ali um dos comandantes do esquema de corrupção no governo de Fernando Collor de Mello, segundo as investigações, né, o tesoureiro de campanha, o contador, enfim, né, quando PC Farias ele foge para a Inglaterra. A Globo encontra o PC Farias na Inglaterra e o PC Farias dá uma entrevista para a Globo. A partir daí, a autoridade brasileira toma conhecimento de que o PC está lá na Inglaterra e faz um agreement, um acordo executivo com a Inglaterra, que tinha como um sonho dourado a extradição do Biggs. E aí, quando a Inglaterra consegue esse agreement com o Brasil, esse acordo, e que depois, né, é transformado num tratado, quando a Inglaterra fecha esse acordo com o Brasil, vem atrás do Biggs. E aí o Brasil responde, através do Supremo Tribunal Federal, que não poderia extraditar o Biggs porque o crime praticado pelo Biggs, pelas autoridades brasileiras, pela lei brasileira, estava devidamente prescrito. Biggs, então, permanece livre, ele vai até para a Inglaterra, por livre e espontânea vontade, ele estava muito doente, e aí não tinha, né, acesso a plano de saúde, aquela coisa toda, então ele prefere se entregar às autoridades inglesas, um jatinho foi enviado para buscá-lo, ele se entrega às autoridades inglesas, pega uma pena, né, uma pena que é uma pena mínima, e morre na Inglaterra. Mas não foi porque ele foi extraditado, não. Foi porque ele foi por livre e espontânea vontade. Então, súmula 421, Supremo Tribunal Federal, o fato de ser casado ou ter filho com brasileiro ou brasileira não impedirá a extradição. Professor,
Eu estou muito curioso com uma questão, né, que é interessante. Eu andei estudando e vi que o Brasil está até na nossa Constituição, que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. E o TPI, ele prevê, né, o Tribunal Penal ele tem uma ação subsidiária, ele age de maneira subsidiária, ou seja, se os tribunais brasileiros não punirem o nosso nacional por crimes que são cobertos pelo TPI, como a questão de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, dentre, né, outras questões. Se o Brasil não entregar o seu, né, se o Brasil é signatário, não punir esse cidadão, o TPI ele pode agir de maneira subsidiária. E aí eu já vi uma questão em prova, professor, perguntando se o Brasil ele pode ou não entregar o brasileiro nato ao TPI. E aí a palavra que eu estou usando é entregar e não extraditar. Né? A extradição é uma cooperação que ocorre entre estados. No TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele não é um estado. Então, né, por enquanto, o entendimento doutrinário é que se o TPI requisitar um dia a entrega de um brasileiro para ser julgado perante esse tribunal, que o Brasil, nada obsta, nada impede que o Brasil faça a entrega. Porque entrega não é o mesmo que extradição. Que a extradição se dá por crime e é entre estados. A entrega se dá por crimes próprios do estatuto previstos no Estatuto de Roma, que é o estatuto que cria o TPI, né, em razão, né, disso, né, a entrega se dá a um tribunal e não a um Estado. E que não haveria óbice, não haveria impedimento de entregar um brasileiro nato para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, ainda que a pena de prisão aplicada lá possa ser a de prisão perpétua. Deixando claro, o Tribunal Penal Internacional, ele não aplica a pena de morte. A pena mais gravosa é a pena de caráter perpétuo. Ok? Né? Então, só para quem está, né, chegando na live agora, eu estou, né, encerrando, né, caminhando para encerrar. A gente começou no vídeo anterior, houve um problema técnico, e aí eu tive que encerrar o vídeo lá e reiniciar uma segunda live para terminar o assunto, ok? Né? Então, infelizmente, vai ficar em 2 vídeos, mas nós estamos aqui caminhando para encerrar a questão do assunto. Uma outra questão importante, uma outra generalidade, é que, né, o Brasil ele adota um sistema judiciário e não administrativo. O que isso significa, professor? Quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Então, quem vai analisar o pedido de extradição é o Supremo. Chegando o pedido ao Supremo, o relator vai mandar prender o extraditando e o plenário vai julgar o pedido. Se o plenário negar, né, esse pedido, o presidente da República não pode fazer outra coisa senão acatar a negativa. Se o plenário autorizar o presidente, né, se autorizar a extradição, o presidente da República
ele passa a ter a palavra final. Né? Então, se o plenário ele autoriza essa extradição, caberá ao presidente da República a palavra final, né? Ou seja, ele, presidente, vai decidir se ele vai autorizar a extradição ou não. É um ato de soberania do país. Se o presidente autoriza a extradição, o extraditando será entregue ao país requerente. Vai haver uma comunicação à missão diplomática, um lapso temporal para que o indivíduo possa ser retirado. Se o presidente entende que, embora o Supremo tenha autorizado, não é o caso de entrega, ele vai estabelecer o motivo e o indivíduo não será entregue. Foi o que aconteceu, né, com aquele italiano acusado, né, de crimes na Itália, né, me fugiu o nome dele agora, até preso um dia desses, né, em outro estado, fugiu do Brasil, né, Battisti, Cesare Battisti. Foi o caso do Cesare Battisti, né? O presidente entendeu à época que não era o caso de extradição. E aí o Cesare ficou no território brasileiro, salvo engano da minha memória, na condição de um asilado, né, político. Nesse sentido, nós vamos perceber, né, que o Battisti, com a entrada, né, do Bolsonaro no governo, né, a condição do Battisti foi revista e aí ele passou a ser extraditável novamente e aí ele foge do território nacional. Né? Então, né, basicamente, né, é isso que nós temos ali de extradição para comentar com vocês no dia de hoje. Peço desculpas pela falha técnica que aconteceu durante, né, durante a gravação. E acontece, né? Live é live. Não temos os equipamentos, né, de ponta aí das grandes estrelas, né, das lives. E ficamos assim, né? Professor Márcio Rodrigues Oliveira, tá? Me segue lá no YouTube, professor Márcio Rodrigues Oliveira, né? Assim que você me encontra lá no YouTube. Os vídeos, há vídeos lá, né? Outros vídeos com outros temas. Então me segue, deixa o like, enfim, né? Luiz, eu ainda vou definir, né, o tema para a próxima live durante a semana. Eu aviso a vocês, né, mediante publicação, ok? Muito obrigado, né, a todos aqueles que puderam assistir, né? Um abraço e me segue lá no YouTube ou aqui no Facebook, fiquem à vontade. Semana que vem às 17 horas, né, nós vamos subir uma outra live. O tema a ser definido durante a semana. Muito obrigado pela participação de todos, um abraço e até a próxima.